Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42. Ao outro dia, João lá estava novamente com 2 de seus discípulos. Vendo Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo suas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus, voltando-se para trás e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscai vós? Eles disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde habitas? Jesus disse-lhes: Vinde ver. Foram, viram onde habitava e ficaram com ele aquele dia. Era então quase a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que tinha seguido Jesus. Este encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. A página grudou aqui. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro ou pedra. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como diz outro, todos os sinais vindo de Deus não é à toa, né? A palavra grudou, né? A página grudou uma na outra. É assim o caminho do cristão que se une a Cristo. Tem que estar unido a ponto que nada possa tirar essa unidade, né? E quando nós permitimos que é afastado, é a presença do pecado. Mas na confissão, nós temos a graça de retornar. Aí eu digo, se o batismo, né, fosse só, né, para a redenção dos pecados, eu batizei, eu me arrependi do meu pecado, então eu tenho que ser batizado porque eu me arrependi. Eu tenho que me arrepender do meu pecado. Opa, peraí. Então quer dizer que se eu batizei uma vez e eu cometer o pecado de novo, como que eu vou estar... Então eu vou ter que batizar de novo? Quantas vezes eu vou ter que batizar? Por isso, irmão, que nós temos que ter discernimento. A palavra de Deus vem trazer para nós essa unidade com Cristo. E a unidade com Cristo, a conversão é diária, é todos os dias. É renunciando ao pecado todos os dias. É com o Espírito Santo de Deus movido em nós, unidos a nós, que nós vamos entender tudo isso. E como que eu sei disso? Porque João, ele aponta isso para Jesus. Como diz um santo, São João Crisóstomo, né? João não lhe falava por longos discursos, porquanto não tinha senão uma coisa em mente: conduzi-los à união com Jesus Cristo. Então, o mover de João era que as pessoas se unissem a Cristo, para que eles compreendessem o que é realmente a unidade com o Senhor. E como que eles fizeram? Vamos ler na palavra de novo? Eles foram perguntar, Jesus viu eles seguindo Jesus, e Jesus faz uma pergunta: que buscais vós? Vamos fazer para nós. Quando você vai atrás de Jesus, na igreja, lá no momento da Santa Missa, num grupo de oração, num retiro, Jesus faz uma pergunta para você: o que você está buscando? Você está buscando o quê? É um momento de cura só e ir embora? Ou você vai fazer o que eles fizeram agora? Presta atenção. Eles disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde habitas? A morada de Deus é o céu, meu irmão. Mas aqui ele leva eles para onde ele estava no momento, né? E aquele momento era numa casa, numa família. Sabe, Jesus disse: Vinde ver. Foram, viram onde habitava e ficaram com ele aquele dia. Irmão, permanecer com o Senhor, ficar com o Senhor, faz o que esses homens conseguiram ver: Messias. Então, quando eu permaneço com Cristo aquele dia, em oração, fazendo a vontade do Pai, eu estou me unindo a Cristo. Então a pergunta é: que buscai vós, né? Qual é o caminho certo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esses homens se uniram a Cristo e foram e permaneceram com Ele. A primeira leitura de hoje, irmãos, em 1 João 3, do versículo 7 ao 10,
vai nos dar assim 2 caminhos, né? Olha só. Quem peca é do diabo. E todo que não peca, ele se une a Cristo. Vamos ler lá certinho para a gente não ter dúvidas? Vamos lá? Então, 1 João 3, do versículo 7. Eu vou ler para nós. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também ele é justo. Aquele que comete o pecado é do demônio. Aquele que comete o pecado é do demônio. Peca desde o princípio. Para destruir as obras do demônio é que o Filho de Deus se manifestou. Então, por que Jesus se manifesta? Para destruir a obra do demônio, para destruir o pecado. E o pecado nós pecamos todos os dias? Quem diz que não peca é mentiroso, a palavra diz. Mas então, se quem diz que não peca é mentiroso, eu peco, por que então eu estou me unindo, então eu sou do diabo porque eu estou pecando todo dia? Não, meu irmão. O negócio é, quando eu pequei, eu corro e me uno a Cristo. Por isso que a conversão é diária, todo momento, como nós ouvimos ontem na Santa Missa, nosso Padre Benjamin, dizendo ontem que todo momento é momento de conversão, é cada dia, cada minuto, a cada mover. Então a conversão é diária, é nos segundos, é com Cristo, é caminhando com Ele, é permanecendo nele. E que forma que eu permaneço nele? Quando eu me vejo com um pecado mortal, que eu errei, que eu caí, que eu tenho que me levantar, eu corro e me confesso com autoridade, falando assim: Senhor, eu pequei, eu errei, eu me perdoa, peço perdão a Deus por ter ofendido a Deus com o meu pecado, sabe, irmãos? E é direto para Deus. Às vezes o teu pecado é você ofendeu alguém, você cirou com alguém, você você brigou com alguém, não pediu perdão. Então, se eu me uno a Cristo, como diz a palavra, eu sou de Cristo. Todo que nasce de Deus não comete pecado, porque semente que é de Deus, que é a graça santificante, permanece nele, não pode pecar porque nasceu de Deus. Nisso se distingue os filhos de Deus dos filhos do demônio. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, e também não é o que não ama seu irmão. Então, irmãos, se eu sou de Deus, se eu quero estar unido a Cristo, então aqui está dizendo que aquele que está no pecado, ele não é de Deus, ele é do demônio. Então o pai dele é o demônio, certo? Ele está se unindo ao demônio. Então, se eu sou de Deus, mas eu cometi o pecado, então quem é de Deus não peca. O que quer dizer isso? Não é que você não vai pecar. A gente não pode radicalizar aqui e contradizer o próprio Deus, que diz lá depois que quem diz que não peca é um mentiroso. Ele está querendo dizer, se você vai querer fazer tua morada no céu com Deus, como diz aqui, onde você mora, você tem que renunciar ao pecado. Você tem que lutar contra o pecado. Tem que fazer como disse Paulo: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, querido irmão, tenhamos cuidado em dizer assim, quando a pessoa, faz a sua passagem ou para o céu ou para o inferno, essas horas ele está no céu. Tomemos cuidado, quem vai dizer isso é Deus. Mas nós podemos dizer assim: ele lutou, ele teve um bom combate, e com a graça de Deus nós pedimos que a unidade dele seja uma unidade perfeita com Deus e que ele tenha conseguido alcançar essa graça. Mas nós precisamos fazer isso em vida, irmãos. Nós precisamos lutar no dia a dia, por isso nós fazemos o Lectio Divino todos os dias. É a palavra de Deus trazida para a nossa vida. Que buscai vós? Vamos fazer esse momento agora? O que eu estou buscando quando eu vou até Deus? Será que eu estou indo lá somente para buscar o meu bem-querer? Por exemplo, eu vou atrás de Deus só para causa de riqueza, eu quero ser um homem rico. Eu vou atrás de Deus porque eu quero ser uma pessoa de boa aparência para o povo, de status. Ou eu vou atrás de Deus porque eu quero me unir a Cristo e permanecer nele, como fizeram esses homens, Qual que é a minha intenção quando eu vou até Cristo, vou atrás dele? Eu vou realmente para buscá-lo? Então, se eu vou para buscá-lo e ouvir a sua palavra, que é a verdade, será que eu estou ouvindo a verdade e colocando em prática, ou eu estou me unindo a Satanás? De que forma? Quando Jesus nos pede para perdoar, eu perdoo? Quando Jesus nos pede para que a gente se una a Ele no matrimônio, com Ele, com Deus, e viver o sacramento do matrimônio, eu estou me unindo a Ele, ou eu estou tanto faz? Será que eu estou ouvindo a verdade de Deus e desmentindo e me unindo a Satanás? Então, irmão, quando eu desminto a verdade de Deus, quando eu faço tanto faz, não vou confessar com o padre porque eu confesso certo com Deus, eu desfaço dos sacramentos da confissão. Eu não estou sendo obediente, eu estou me unindo a Satanás. Então, quando eu adiro, eu quero me achar com a ignorância, o orgulho, que eu sou entendedor de tudo, que basta o meu entendimento, e a igreja não tem razão, ninguém tem razão, eu que me auto denomino,
e eu vou aonde que eu achar que está certo, eu vou atrás da cura e volto e vou para onde que eu quero. Preste atenção, irmão. Aquele que não faz a vontade de Deus está fazendo a vontade do demônio. Então, nós temos que entender assim, tem dois caminhos. Ou eu sou desse, não estou no meio. Né? Quem está em cima do muro é de Satanás. Porque aquele que é de Deus, ele tem que ser de Deus. Ele tem que buscar a verdade e colocar em prática. É isso que é o mover de Deus na nossa vida. Então, colocando a mão no teu coração hoje, essa perguntinha para mim e para você. Que buscai vós? Qual é o caminho certo? Eu estou caminhando nesse caminho? E neste mover, querido irmão, quem tem que fazer esse exame de consciência é o teu coração. O que você fez ontem? Você pecou? Você desagradou a vontade de Deus? Será que o que eu fiz ontem, até este momento, eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida? Será que eu estou vivendo o perdão? Estou vivendo a reconciliação? Será que eu estou vivendo o amor, suportando, dando o meu melhor, fazendo a vontade de Deus, confessando, comungando, me unindo aos sacramentos? Será que eu estou vivendo isso? E neste momento, com isso que você focou no teu coração agora, se você identificou algo que você não está fazendo a vontade de Deus, é agora o momento de você mudar. De que forma? Decisão. Falando para Deus, reconhecendo o que você está vivendo e tendo uma mudança de vida. Isso é a conversão diária. É quando eu faço um exame de consciência e vejo meus atos e eu corrijo. Quem foi na Santa Missa ontem aprendeu muito isso aí. Foi uma bênção ontem, né? A missa. E ensinou muito isso. Diário. Eu errei. Opa! Até no teu falar, ontem nós aprendemos, né? Quando você vai falar algo que você vai cirar e você é um cristão, você pensa para falar. Você não fala bobeira, não xinga. Então, foi muitas bênçãos, né, irmãos? E é assim, é diário, é Santa Missa, é oração. É aquele cristão que ora, que se coloca de madrugada a rezar, que se coloca na frente, na presença de Deus. Estou aqui, Senhor, eu quero combater o bom combate porque eu quero me unir a Ti. Que isso seja para nós, irmãos, uma graça santificante para o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, a oração vou deixar para você fazer, você e Deus depois. Quando você identificou a tua situação, você vai levar a tua voz para Ele e vai clamar que essa situação seja libertada da sua vida. E essa libertação em nome do Senhor Jesus, como disse ontem, quando nós pronunciamos o nome do Senhor, onde nós ouvimos também, você está falando da libertação, da cura e da redenção dos pecados. Então, quando você pronunciar o nome de Jesus, você lembre-se que você vai estar sendo curado, libertado e se unindo a Ele. Então, para que o nome de Jesus não seja proclamado de qualquer jeito, que a gente tenha esse querer no coração, porque o nome do Senhor tem poder. E é nesse nome que nós encerramos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia.